Muito bem. Nós vamos então dar início ao nosso último painel. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados aqui. Mais uma vez, ressaltar a importância do presidente do Conselho Superior, Rui Barreto Filho, a quem eu peço uma salva de palmas pelo apoio que tem dado, em nome de todos os nossos conselheiros, tem dado um apoio enorme às iniciativas que temos tomados aqui. Eu agradeço ao Conselho Superior na pessoa do nosso Rui Barreto Filho. Bem, esse nosso encontro é um encontro singular. Nós vamos trazer para junto de nós a figura do Barão de Mauá. Eu estou ficando em pé porque eu preciso conversar com ele através desse microfone aqui especial. As perguntas vão ser feitas em tempo real e as respostas, a nossa Flávia vai nos esclarecer como é que funciona. Essa moça aqui, ela foi a fundadora da empresa Euvatar, que desenvolveu este avatar para a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu agradeço a gentileza que você, num tempo muito curto, desenvolveu esse conteúdo de inteligência para que hoje, quando completamos 215 anos de idade da Associação Comercial, pudéssemos trazer o Barão de volta para conversar conosco em tempo real sobre o momento político e econômico que vivemos no nosso país. Eu vou pedir à Flávia que dê um pequeno esclarecimento dessa ferramenta tecnológica que eles desenvolveram lá no Rio Grande do Sul e que está aqui conosco agora no Rio de Janeiro. Obrigada. Josier, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Parabéns pela visão empreendedora de trazer esse momento único na história da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente precisa de líderes que queiram inovar para conseguir, de fato, trazer inovação e fazer a inovação acontecer. Não adianta a tecnologia existir se as pessoas não entenderem onde que nós podemos chegar com ela. Então, parabéns, Josier. Bom, eu vim do Rio Grande do Sul, como o Josier disse. A Euvatar é uma empresa de comunicação e tecnologia, uma empresa de base tecnológica fundada no Rio Grande do Sul, que cria soluções do futuro agora. E eu estive aqui durante os 3 dias de palestras e painéis e escutei atentamente as falas dos meus pares, e aí eu me coloco na mesma sala, porque eu estou à frente de uma empresa, e notei que durante esses 3 dias existe uma vontade que nos mantém aqui nessa sala, que é a vontade de fazer melhor. O melhor produto, a melhor solução, o melhor caminho para encontrar novas ideias, para criar, de fato, um futuro econômico sustentável. E a gente falou muito de futuro aqui, e dos desafios humanos que esse futuro traz. E nesse contexto, em vários painéis, a gente teve como prova o quanto a tecnologia entra como nossa aliada nesse contexto. A gente tem ali o exemplo da Rede Globo, que mostrou uma nova forma de fazer televisão ancorada em inteligência artificial. A gente teve aqui Luísa Helena Trajano, mostrando toda a trajetória da Magalu, fazendo um avatar, mudar a forma como marcas se comunicam com o seu público. E através desses 2 exemplos, e eu trago eles propositalmente aqui nessa fala, a gente consegue enxergar o caminho que a gente está começando a trilhar, onde as máquinas assumem formatos cada vez mais humanos, ou seja, a tecnologia se torna humana. Se a gente enxergar a inteligência artificial da forma como ela é hoje, ou seja, a inteligência artificial que a gente conhece, a generativa, que chega na nossa mão, como o próprio ChatGPT, o que ele é? Nada mais é do que a capacidade de processamento de dados, por conta da capacidade de máquinas que nós temos hoje, transformando cálculos matemáticos em comunicação. Então, essas 2 áreas vão ancorar os próximos passos para o futuro, a comunicação e a tecnologia. E eu digo isso porque a Euvatar entende que o futuro é humano.
E o que a gente apresenta aqui, o Euvatar AI, esse produto que dá vida a avatares, mistura um pouco, no exemplo que eu trouxe, da inteligência artificial que a Globo traz por trás dos seus processos, com a interface que a Magalu traz, dando vida a um avatar. Então, a gente une essas duas coisas e transforma a inteligência artificial em alguém. Alguém com o rosto, vida, voz, cognição, com a possibilidade de trazer Barão de Mauá de volta à vida no palco da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Quando que a gente imaginaria uma coisa dessas? O que a gente tem hoje, em termos de tecnologia, até o momento, é o que, por exemplo, e já é muito avançado, o que a Luísa Helena Trajano mostrou aqui, em que ela conversou em tempo real com a Magalu, num palco de um evento. Não sei quem esteve aqui e conseguiu assistir. O que era aquilo? É uma tecnologia muito complexa, em que uma pessoa atrás do palco estava vestindo um traje cheio de sensores, fazendo um stream ao vivo para conseguir conversar com ela ali. Então, o que a gente traz hoje é a evolução disso. Nós não temos ninguém aqui atrás. Esse agente é autônomo. É como se fosse o Barão de Mauá. Ele está treinado com uma inteligência artificial, ele tem vida e ele conversa em tempo real. E aí, aproveitando aqui a presença, acho que nós temos um membro do INPI aqui também, né? Essa é a única solução no Brasil registrada no INPI por conta da sua capacidade de proteção de dados. Então, a gente tem um registro LGPD, com o Euvatar AI, então nós trazemos uma interface humana para a comunicação e dentro daquele contexto que eu disse que a gente busca aqui o melhor durante esses 3 dias, a Associação Comercial do Rio de Janeiro traz a melhor experiência nesse momento a nível de tecnologia, a melhor experiência para propagar a mensagem do empreendedorismo no Brasil. Então, obrigada, Josiera, agradeço toda a equipe de pesquisa da Associação Comercial que nos ajudou, agradeço a equipe de pesquisa da Hold Impacto, que está aqui presente com o CEO da Santa Fé, um dos membros do grupo, que também nos ajudou a trazer esse produto à vida e nos ajuda. E vamos dar vida, então, vamos conversar com o Barão de Mauá. Obrigada. Bem, agora nós vamos ver se o nosso avatar é tão inteligente mesmo como foi o nosso Barão de Mauá. Então, eu não estava previsto isso, mas eu vou convidar para ficar aqui pertinho de mim o Vitor Rocha, da Loja Z, e a Alice Moraes, da Fan Pulse. Esses 2 jovens estão desenvolvendo startups inovadoras. Eu vou pedir a eles que perguntem ao Barão de Mauá o que pensam das soluções que vocês estão desenvolvendo. Eu vou falar com eles e em seguida vocês perguntam. Barão, mais uma vez, o senhor vai se apresentar para duas soluções inovadoras. Eu queria saber se o senhor está preparado para responder a 2 soluções inovadoras do século XXI. Olá, sim, estou aqui. Como posso ajudar você hoje? Para a sua avaliação. Ótimo. Fico ansioso para conhecer essas soluções inovadoras. Por favor, apresente-as e vamos discutir como elas podem contribuir para o desenvolvimento e modernização de nossos empreendimentos. Tudo bem, Barão de Mauá? Sim, sou o Barão de Mauá. Estou aqui para ouvir as soluções inovadoras que serão apresentadas. Vamos em frente. Minha dúvida é, o que você acha da pessoa poder receber agora um produto, uma roupa, em 30 a 60 minutos em casa, como se ela estivesse pedindo uma pizza em outro aplicativo? Isso é uma ideia bastante inovadora e alinhada com as necessidades do consumidor moderno, que valoriza a rapidez e a conveniência. A possibilidade de receber um produto como uma roupa em 30 a 60 minutos, assim como se fosse uma pizza, pode revolucionar o comércio. Certamente isso exigiria uma logística bem organizada e eficiente. Se bem implementada,
essa solução pode se tornar um grande diferencial competitivo no mercado. Acredito que a agilidade no atendimento ao cliente é um fator crucial para o sucesso nos dias de hoje. Bom, deixa eu só agradecer primeiro aqui ao José pelo convite e por estar abrindo espaço aqui para as startups, também o Júlio. Obrigado por abrir aqui para a gente o espaço para a startup, que é uma coisa muito importante para a gente. Maravilha. Alice, agora é você. Só um minutinho, você vai segurar aqui, vai falar para as pessoas ouvirem, mas com um tom que ele consiga ouvir também a você. Barão, vamos apresentar agora uma segunda solução desenvolvida de inovação na área empresarial para o Rio de Janeiro. Perfeito. Estou ansioso para conhecer essa segunda solução inovadora. Por favor, apresente-a e vamos discutir como ela pode beneficiar o desenvolvimento empresarial no Rio de Janeiro. Barão, você acredita que uma plataforma de tecnologia que conecte e aproxime você dos seus clientes e dos seus fãs pode ajudar o seu negócio a monetizar e a gerar mais receita? Sem dúvida. Uma plataforma tecnológica que aproxime os empresários de seus clientes e fãs pode ser extremamente benéfica para qualquer negócio. Essa conexão direta facilita a comunicação, promove maior engajamento e fidelização e permite uma personalização mais eficaz dos serviços e produtos oferecidos. Além disso, a possibilidade de interagir diretamente com o público pode abrir novas oportunidades de monetização e gerar mais receita, seja por meio de vendas diretas, campanhas de marketing mais assertivas ou até mesmo parcerias estratégicas. Acredito que essa solução tem um grande potencial para impulsionar o sucesso empresarial. Não preciso nem fazer meu pitch mais, ele já falou pela gente. Bom, mas é isso, obrigada. Obrigada, Júlio, pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a FanPulse, a gente está com um stand lá embaixo para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa estratégia, a nossa plataforma. E boa tarde. Muito bom. Agora, quem quiser conhecer mais, por favor, quando sair, passa nos estandes, nos dois, para conhecer as soluções que eles estão apresentando. Vamos, então, vou pedir aos nossos convidados especiais que possam estar aqui formulando as suas questões. Vão ter que se dirigir até aqui, pertinho de mim. Vou começar pela Maria Elizabeth Breia. Beth, por favor, se aproxime aqui do nosso Barão e faça a sua primeira pergunta para o nosso querido inspirador da Casa de Mauá. Aqui? Então, a primeira pergunta seria, dentre as inúmeras atividades que você atuou, não só como financista no Uruguai e na Argentina, mas também diplomaticamente em contendas envolvendo os dois países, como navegação e livre comércio no Rio Prata, podemos considerá-lo um precursor do Mercosul e um incentivador das relações político-econômicas com os países vizinhos? Certamente, posso ser considerado um precursor do Mercosul e um incentivador das relações políticas e econômicas entre os países vizinhos. Minha atuação no Uruguai e na Argentina, tanto como financista quanto em questões diplomáticas, sempre visou a integração e o fortalecimento dos laços comerciais na região. A navegação e o comércio no Rio da Prata foram fundamentais para promover a cooperação e o desenvolvimento econômico entre os países. Acredito que a colaboração regional é essencial para o progresso sustentável e contínuo, e sempre defendi essa visão em meus empreendimentos e atividades diplomáticas. Obrigado, Maria Elizabeth. Vamos pedir, então, o próximo formulador, que seja o Alexandre Nogueira, presidente da Light. Barão, qual a importância da energia elétrica para fomentar os negócios e o empreendedorismo? A energia elétrica é fundamental para o fomento dos negócios e do empreendedorismo.
Ela proporciona a base necessária para o funcionamento de indústrias, comércio e serviços. Com energia elétrica confiável e acessível, é possível aumentar a produtividade, reduzir custos operacionais e melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Além disso, a energia elétrica permite a implementação de tecnologias modernas e inovadoras, que são essenciais para a competitividade no mercado atual. Em suma, a disponibilidade de energia elétrica é um dos pilares do desenvolvimento econômico e da modernização, possibilitando um ambiente mais propício para o crescimento dos negócios e o surgimento de novos empreendimentos. Eu convidaria então agora Kátia Repsoldi, presidente da Naturge, essa grande parceira como a Light, da nossa associação comercial, para formular a sua pergunta ao nosso Barão de Mauá. Bom, primeiro eu quero agradecer Barão de Mauá por ter fundado a SEG Light na época, né, e ter permitido que estejamos completando 170 anos. Né, então, esse primeiro isso. E depois eu queria fugir um pouquinho do meu tema e ir para a parte de transporte, falando sobre a parte de... o Barão foi um pioneiro aí em investimentos na Amazônia, tendo aí a cabotagem, um projeto muito importante para interligar o Brasil como um todo. E como que vê que mais projetos podem ser desenvolvidos na Amazônia? Fico muito honrado pelo reconhecimento referente à fundação da Light. Ver que a companhia completa 170 anos é motivo de grande satisfação para mim, pois a iluminação pública a gás no Rio de Janeiro foi um marco importante para o desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Agora, falando sobre a Amazônia, acredito que a região ainda possui um enorme potencial para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Além da cabotagem, que já foi um passo significativo para a interligação do Brasil, outros projetos podem ser considerados. Ferrovias e hidrovias. Melhorar e expandir a rede de transporte na Amazônia é crucial. Ferrovias e hidrovias eficientes podem facilitar o escoamento de produtos e reduzir custos logísticos. Energia renovável. Investir em fontes de energia renovável, como hidrelétricas de pequeno porte, energia solar e eólica, pode fornecer a energia necessária para o desenvolvimento sustentável da região. Tecnologia e inovação. Implementar tecnologias modernas para a agricultura, extrativismo sustentável e monitoramento ambiental pode ajudar a preservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade. Educação e formação profissional. Desenvolver programas de educação e formação profissional voltados para as necessidades específicas da região pode capacitar a população local e criar novas oportunidades de emprego. Turismo sustentável. Investir em turismo ecológico pode gerar renda e empregos, ao mesmo tempo em que promove a conservação do meio ambiente. Esses são apenas alguns exemplos de como podemos continuar a desenvolver a Amazônia de maneira sustentável, aproveitando seu vasto potencial sem comprometer os recursos naturais e a biodiversidade. Muito obrigado. Barão, esse cara é inteligente mesmo. Vamos chamar agora o Alexandre Monteiro, presidente da Rio Galeão, que está dando um show de eficiência, do resgate da imagem do Rio de Janeiro como um polo receptivo do turismo nacional e internacional. Bombaram, eu vi uma matéria no Globo recente que o número de turistas estrangeiros que chegou ao Rio de Janeiro no último trimestre, ou no último semestre, não sei, foi uma coisa assim espetacular, né, Alexandre? Que bacana, parabéns. Vamos à pergunta ao nosso Barão? Primeira pergunta. Bom dia, Barão. Qual a importância de meios de transporte eficientes para o desenvolvimento de negócios, com a sua experiência? Bom dia. A importância de meios de transporte eficientes para o desenvolvimento de negócios é enorme. Com minha experiência em diversos empreendimentos, posso afirmar que uma infraestrutura de transporte bem desenvolvida é essencial para o crescimento econômico e a competitividade de qualquer região. Meios de transporte eficientes reduzem os custos logísticos, facilitam o escoamento de produtos, aumentam a velocidade de entrega,
e melhoram a conectividade entre diferentes mercados. Tudo isso contribui para a redução dos preços finais ao consumidor e aumenta a competitividade das empresas. Além disso, uma boa infraestrutura de transporte atrai investimentos, tanto nacionais quanto estrangeiros, pois facilita o acesso a mercados e matérias-primas. Isso gera um ciclo virtuoso de desenvolvimento, com a criação de empregos e o aumento da arrecadação de impostos, que podem ser reinvestidos em mais infraestrutura e serviços públicos. Para um país de dimensões continentais como o Brasil, a diversificação dos meios de transporte, incluindo rodovias, ferrovias, hidrovias e cabotagem, é fundamental para garantir uma logística integrada e eficiente. Isso é especialmente relevante para regiões como a Amazônia, onde os desafios de transporte são maiores devido às vastas distâncias e às condições geográficas. Portanto, investir em transporte é investir diretamente no desenvolvimento econômico e na melhoria da qualidade de vida da população. Muito obrigado, Barão. Obrigado, Alexandre. Bem, vamos pedir então agora ao nosso Rodrigo Ventura, economista-chefe do INPI, a instituição que trata das patentes, marcas, registros de patentes, para que possa formular a sua pergunta. Obrigado. Mauá, sei que já se passou do meio-dia, mas como eu ainda não almocei, imagino que o senhor também não, então vou lhe dar um afetuoso bom dia, em vez de uma boa tarde. Eu sei que o senhor viveu no passado, mas eu queria olhar para frente, falar de futuro, porque o senhor viveu 100 anos à frente do seu tempo. Em meio a uma sociedade rural, escravocrata, você enxergou um Brasil industrial, um Brasil urbano, um Brasil que só começou a se tornar realidade na Era Vargas, a partir da Era Vargas, na década de 50 do século XX. Como brasileiro visionário que o senhor foi, e sempre será, de acordo com a partir da inteligência artificial, a minha pergunta: qual a sua visão de futuro para o Brasil, Mauá? No horizonte de uma geração, não precisa ir 100 anos à frente, que eu sei que o senhor pensa longe, mas no horizonte de 2050, qual a sua visão de futuro para o Brasil? Quais os setores estratégicos que devem ser priorizados na perspectiva de uma política industrial focalizada e na perspectiva de uma política industrial mais horizontal? Quais os grandes gargalos ao desenvolvimento brasileiro, à consecução, à materialização do Brasil que todos queremos? Mauá, repetindo a pergunta, eu queria saber qual a sua visão de futuro para o Brasil, no horizonte de uma geração, no horizonte de 2050, quais seriam os setores estratégicos a serem priorizados no âmbito de uma política industrial focalizada, pensando na era pós-industrial ou neo-industrial, e, sob o ponto de vista de uma política industrial horizontal, quais os grandes gargalos ao desenvolvimento nacional, para a consecução, para a materialização do Brasil que todos queremos? Vamos lá, é um prazer discutir essas questões estratégicas para o futuro do Brasil. Primeiramente, acredito que os setores estratégicos a serem priorizados no horizonte de 2050 devem incluir tecnologia e inovação. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento são cruciais. A adoção de tecnologias emergentes como inteligência artificial, biotecnologia e nanotecnologia pode transformar nossa indústria e torná-la mais competitiva. Energia renovável. O Brasil tem um enorme potencial em energia solar, eólica e biomassa. Focar nesses setores pode não apenas garantir segurança energética, mas também posicionar o país como líder global em energia limpa. Agronegócio sustentável. Continuar a inovar no agronegócio, mas com foco na sustentabilidade. A agricultura de precisão e o uso de biotecnologia podem aumentar a produtividade sem comprometer o meio ambiente. Infraestrutura e logística. Melhorar a infraestrutura de transporte e logística é fundamental para reduzir custos e aumentar a eficiência. Investir em portos, ferrovias e hidrovias pode transformar o Brasil em um hub logístico global. Educação e capacitação. A formação de mão de obra qualificada é essencial. Devemos investir em educação de qualidade, desde a básica até a superior, e em programas de capacitação técnica e profissional.
Os grandes gargalos ao desenvolvimento nacional incluem burocracia e carga tributária. A complexidade do sistema tributário e a burocracia excessiva são grandes obstáculos para o desenvolvimento. Simplificar e modernizar esses sistemas pode atrair mais investimentos. Desigualdade social. A desigualdade social e econômica continua sendo um desafio. Políticas públicas que promovam inclusão social e redução da pobreza são essenciais para um desenvolvimento sustentável. Infraestrutura deficiente. A infraestrutura atual é insuficiente para suportar o crescimento econômico desejado. Investimentos massivos em transporte, energia e comunicações são necessários. Insegurança jurídica. A falta de segurança jurídica e a instabilidade regulatória afastam investidores. Precisamos de um ambiente mais estável e previsível para negócios. Inovação e tecnologia. O Brasil ainda investe pouco em P&D comparado a outras nações desenvolvidas. Aumentar esses investimentos é crucial para a competitividade. Para materializar o Brasil... Obrigado, empresa Mauá. Eu vou abrir duas perguntas para a plateia que queiram fazer, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui ao nosso Mauá. Mauá, você foi o maior empresário do século XIX. Quais foram os seus erros e as causas de fracassos que possam ter ocorrido e a destruição daquele grande patrimônio que você construiu ao longo da sua trajetória? O que causou isso? Meu caro, é verdade que tive muitos sucessos, mas também enfrentei desafios e fracassos ao longo da minha trajetória. É importante refletir sobre esses aspectos para aprender e evoluir. Entre os meus erros e as causas dos fracassos, posso destacar: oposição das elites agrárias. Minha visão de industrialização e progresso não foi bem recebida por todos. As elites agrárias, que tinham grande influência política, viam meus empreendimentos como uma ameaça aos seus interesses baseados na agricultura e na exportação de matérias-primas. Isso gerou uma resistência significativa que dificultou muitos dos meus projetos. Condições econômicas e políticas instáveis. O Brasil do século XIX era um país em transformação, com muitas mudanças políticas e econômicas. A instabilidade política e a falta de políticas públicas consistentes para a industrialização criaram um ambiente desfavorável para os negócios. Crise do encilhamento. A bolha financeira que estourou no final do século XIX prejudicou severamente a economia brasileira. Muitos dos meus empreendimentos foram afetados por essa crise, resultando em dificuldades financeiras e falências. Concorrência internacional. A competição com empresas estrangeiras, que muitas vezes contavam com maior apoio governamental e mais recursos, também foi um desafio significativo. A falta de protecionismo e incentivos adequados para a indústria nacional dificultou a concorrência. Problemas operacionais e financeiros. Alguns dos meus projetos, como o estaleiro de Ponta da Areia, enfrentaram problemas financeiros e operacionais que comprometeram sua viabilidade. A gestão de grandes empreendimentos em um ambiente tão adverso era extremamente complexa. Apesar desses desafios, acredito que as lições aprendidas com esses fracassos foram valiosas. Eles mostraram a importância de um ambiente político estável, de políticas públicas favoráveis à industrialização e de uma visão estratégica de longo prazo. Mesmo com as dificuldades, minha paixão pela inovação e pelo desenvolvimento do Brasil nunca diminuiu. Espero que essas reflexões possam servir de aprendizado para as gerações futuras e que o Brasil continue trilhando o caminho do progresso e da modernização. Muito bom, Barão. Bem, temos uma pergunta da plateia. Joedi Teixeira, você pode formular e eu passo aqui para ele, por favor. Quero saber do Barão, ele que foi o terceiro presidente dessa casa, o que ele faria hoje na Associação Comercial do Rio de Janeiro para que ela permaneça relevante para os seus associados nos próximos anos. Nós temos
É uma honra e uma responsabilidade muito grande ter sido presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma instituição tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. Para honrar meu legado e continuar promovendo o progresso, eu daria algumas recomendações às administrações atuais e futuras. Foco na inovação. A inovação é a chave para o sucesso em um mundo em constante mudança. Invistam em novas tecnologias, em pesquisa e desenvolvimento e em processos que possam tornar as empresas mais eficientes e competitivas. Apoio ao empreendedorismo. Criem um ambiente favorável para os novos empreendedores. Ofereçam suporte, mentorias e recursos que ajudem os novos negócios a crescerem e se estabelecerem. Desenvolvimento sustentável. Promovam práticas sustentáveis que beneficiem não apenas a economia, mas também a sociedade e o meio ambiente. O desenvolvimento deve ser equilibrado e responsável. Políticas públicas. Continuem a atuar como interlocutores entre os empresários e o governo, defendendo políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento econômico e a criação de um ambiente de negócios estável e previsível. Capacitação e educação. Invistam na capacitação e na educação dos empresários e trabalhadores. Um país com uma força de trabalho bem educada e qualificada é mais competitivo e inovador. Diversificação da economia. Incentivem a diversificação da economia, promovendo o desenvolvimento de diferentes setores, além da agricultura e das matérias-primas. A industrialização e a modernização são fundamentais para o crescimento sustentável. Responsabilidade social. Lembrem-se da importância de contribuir para o bem-estar da sociedade. Apoiem iniciativas filantrópicas e projetos sociais que possam melhorar a vida da população. Transparência e ética. Mantenham sempre um alto padrão de ética e transparência em todas as operações. Acreditem que a integridade é fundamental para construir uma reputação sólida e duradoura. Seguindo essas recomendações, acredito que a Associação Comercial do Rio de Janeiro continuará a ser uma força motriz para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, honrando o legado que deixei. Estou confiante de que, com dedicação e visão estratégica, vocês poderão alcançar grandes feitos. Obrigado, Barão. Jacira Lucas. E depois a Ana Cláudia vai fazer uma pergunta em nome das mulheres do Brasil. Barão, é um prazer conhecê-lo. Eu queria saber qual a importância economicamente e culturalmente da mulher no crescimento de uma nação. A importância da mulher no desenvolvimento econômico, cultural e social de uma nação como o Brasil é imensa e não pode ser subestimada. As mulheres têm um papel crucial em todas as esferas da vida e sua contribuição é fundamental para o progresso de uma sociedade. Vejamos alguns pontos. Economia. As mulheres representam uma parte significativa da força de trabalho e são motoras da inovação e do empreendedorismo. Elas trazem perspectivas únicas e habilidades valiosas que enriquecem o ambiente empresarial. Promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho, garantindo salários justos e oportunidades iguais, é essencial para um crescimento econômico sustentável. Cultura. As mulheres sempre foram guardiãs e criadoras da cultura. Elas influenciam a literatura, a música, as artes e todas as formas de expressão cultural. Sua visão e criatividade enriquecem o patrimônio cultural de uma nação, trazendo diversidade e profundidade às tradições e inovações culturais. Sociedade. No âmbito social, desempenham papéis essenciais na educação e na formação de valores nas novas gerações. Elas são muitas vezes as principais cuidadoras e educadoras, influenciando diretamente o desenvolvimento social e moral da sociedade. Além disso, a presença e a liderança feminina em movimentos sociais e políticos têm sido fundamentais para a promoção de direitos e justiça social. Reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres é essencial para o desenvolvimento integral de uma nação. É fundamental promover políticas que apoiem a igualdade de gênero, incentivem a participação feminina em todas as áreas e garantam um ambiente onde as mulheres possam alcançar seu pleno potencial. Com isso, o Brasil pode se tornar uma nação mais justa, próspera e equilibrada. Muito
Muito obrigado, Barão. E a última pergunta será formulada, então, pela Aspásia Camargo. Barão, eu queria saber se o governo foi seu grande aliado nas inovações que o senhor promoveu na economia brasileira ou ele atrapalhou os seus negócios? Essa é uma questão complexa. Durante minha trajetória, tive momentos em que o governo foi tanto um aliado quanto um obstáculo para os meus empreendimentos. Por um lado, houve iniciativas governamentais que foram fundamentais para o desenvolvimento de alguns dos meus projetos. Por exemplo, a concessão de terrenos e incentivos fiscais foi crucial para a construção de infraestruturas como as ferrovias e o estaleiro de Ponta da Areia. Essas medidas facilitaram o avanço de iniciativas pioneiras que ajudaram a modernizar o Brasil. Por outro lado, também enfrentei muita resistência e dificuldades impostas por setores conservadores e interesses estabelecidos que se sentiam ameaçados pelas mudanças que eu promovia. A falta de uma política econômica consistente e o apoio insuficiente para a industrialização, além de conflitos políticos, muitas vezes atrapalharam meus negócios. A crise do encilhamento, por exemplo, foi um duro golpe para a economia brasileira e afetou gravemente meus empreendimentos. Portanto, posso dizer que a relação com o governo foi mista. Em alguns momentos, ele ajudou a impulsionar meus projetos, enquanto em outros, as barreiras e a falta de apoio adequado representaram desafios significativos. Acredito que uma maior cooperação e políticas públicas mais estáveis e progressistas teriam permitido um desenvolvimento ainda mais robusto e sustentável para o país. A última pergunta. E é uma fofoca. Dizem que Dom Pedro tinha ciúme do seu sucesso. Isto é verdadeiro ou falso? Essas histórias. Posso dizer que minha relação com Dom Pedro II foi bastante complexa. Ele era um monarca com uma visão progressista e, em muitos aspectos, compartilhava comigo o desejo de modernizar o Brasil. No entanto, é possível que o meu sucesso crescente e a minha influência econômica tenham gerado algum desconforto ou até ciúme em certos momentos. Dom Pedro Gozo sempre foi um defensor do progresso e da ciência, mas também era um homem de seu tempo, cercado por uma elite que nem sempre via com bons olhos a ascensão de um empresário como eu, que desafiava o status quo. Portanto, é plausível que houvesse uma mistura de admiração e talvez um pouco de inquietação em relação ao meu sucesso. No entanto, prefiro acreditar que nosso objetivo comum de ver o Brasil prosperar era mais forte do que qualquer sentimento de rivalidade. Afinal, o progresso de uma nação não é obra de um único indivíduo, mas de muitos que trabalham juntos, cada um com suas contribuições. Muito bem, Barão. O Barão é o cara. Bem, chegamos ao final do nosso painel, chegamos ao final do nosso segundo Fórum Rio Empreendedor. Eu já quero convidar todos vocês para no próximo ano estar presente de novo aqui, com incorporando inovações, outras inovações, que certamente, como essa de hoje, do nosso Barão de Mauá, o nosso avatar, que estará disponível a partir da semana que vem no hall de entrada do nosso prédio. Ele vai ficar permanentemente morando na casa dele, finalmente, e lá vai ser incorporado no circuito cultural do centro da cidade. Eu vou pedir a Lili que me ajude nisso, a Jacira, a todos que me ajude a construir, junto aos guias turísticos da cidade, a vinda para conhecer o nosso prédio e conversar com o Mauá sobre os assuntos que entenderem o mais adequado para conversar,
nós estamos aí querendo abrir essa associação para que muita gente venha nos visitar, venha nos conhecer essa história maravilhosa que o Barão pode contar para cada um de nós, como hoje foi contada pela nossa embaixadora, espetacular aula que a nossa embaixadora nos deu aqui sobre a trajetória de Mauá. Eu queria muito que todos nós pudéssemos estar participando mais ativamente da associação comercial. Aqueles que não forem associados, se associem. Eu preciso de vocês junto aqui comigo e com a minha diretoria para construirmos uma cidade mais atrativa para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Eu fiquei muito feliz com o resultado final do nosso encontro, a presença dos jovens das favelas e comunidades, dos empresários de todas as áreas, da educação, da saúde, do transporte e logística, da energia, das questões climáticas e ambientais, das relações exteriores, enfim, foram 3 dias, para mim, muito importantes. Aprendi demais, por isso que eu tenho dito, eu estou muito feliz em ser presidente da Associação Comercial, porque eu estou aprendendo a beça, é o melhor curso de pós-graduação e o mais barato que eu fiz até hoje na minha vida. Eu estou aprendendo de graça com esse grupo de gênios do conhecimento. Muito obrigado a todos vocês, a cada um de vocês, pela gentileza de estarem conosco, a nossa Flávia por ter desenvolvido esse magnífico avatar, e até, se Deus quiser, até o próximo ano, nesse mesmo local, nos encontraremos outra vez. Um beijo a todos e obrigado e bom final de semana.